E o vídeo de hoje é para você que está há muito tempo se planejando para vir para Portugal e anda meio desmotivado. Então hoje eu tenho 7 coisas muito boas para conversar com você e aquecer seu coração. Então fica comigo e assiste até o final. Fala família, sejam bem-vindos a este vídeo aqui do canal Diário de Bordo Portugal. Eu sou a Cabranchini e aqui no canal trago todas as semanas dicas, informações e divido com vocês as minhas experiências. E por experiência própria, eu gostaria muito de ter ouvido isso que eu vou dizer para vocês, para poder aquecer o coraçãozinho aí de muita gente que está se planejando para vir para Portugal, mas anda meio desmotivado, com medo, inseguro. Então fica que hoje a gente vai conversar um pouquinho e eu quero dar uma esperança para você, deixar o seu coração bem quentinho para reacender essa chama de fazer você mudar para um outro país, aprender uma nova cultura, viver uma nova vida, recomeçar, enfim. E a primeira coisa que eu tenho para dizer para você é não sentir medo. Quando a gente está nesse processo de planejamento, a gente fica com muitas dúvidas sobre, será que é isso mesmo? Eu tenho a minha vida aqui no meu país, eu já tenho tudo, muitas vezes a gente já tem, a casa própria, carro, a gente tem a família do lado, muitos amigos. Será? Bate aquele medo, aquela insegurança, sabe? Será que eu tô planejando certo? Será que é isso mesmo? Calma. Calma que você tá no caminho. Sentir medo é muito normal quando a gente tá nessa fase de se planejar. E muitas vezes quando a gente já tá num caminho ali, num processo de visto, para ser aprovado, você tá fazendo a venda das coisas que estão dentro da sua casa. E aí você tá vendo que as coisas estão ali acontecendo e que você tá com tanta pesquisa e que o coração tá ali aquecido, sabe? É aquilo que a gente pensa assim, Deus está dizendo que sim, é para eu ir embora, mas a gente fica no fundo com aquele medo. É muito normal, eu sentia muito isso em pensar, será que eu estou errando? Será que, e se eu for para lá e não der certo? Será que eu estou fazendo tudo isso e depois não vai dar certo, eu tenho que voltar, eu vou... Calma, gente, calma. Todo planejamento a gente vai passar por essa fase de sentir muito medo, mas quando as coisas é para andarem certo, elas vão simplesmente fluindo, acaba acontecendo ali uma coisa atrás da outra, enfim. Como eu posso dizer para vocês por experiência própria, foram quase 4 anos de planejamento, em sentar aos finais de semana e assistir vídeos e pesquisar sobre cidades, e aquilo ia, sabe, me aquecendo, é isso que eu quero. E eu via vídeos de compras, eu já me imaginava nos mercados, enfim, eram tantas coisas que me deixavam bem, assim, sabe? Então, quando eu decidi dar o primeiro passo, tirar ali do papel a minha vontade de ir legalmente, então, vou fazer a minha candidatura. Eu falei, se for da vontade de Deus, eu vou passar. E eu passei, e aí as coisas foram simplesmente fluindo, acontecendo, fui fazendo a venda das coisas da minha casa, e eu fui vendendo, mas muito medo, sabe? E se eu fizer tudo isso e não der certo? E meus amigos e a minha família e tudo mais? Então tudo é um processo, o medo ele vai acontecer, então não fique estagnado no seu planejamento por estar sentindo isso, porque é muito normal. Pensar em sair da sua zona de conforto e tá indo para um lugar que você não conhece, para uma zona que é nova para você, vai ser muito normal você ter esse sentimento. Então para com isso, para com esse medo, segue com o seu planejamento e faça as coisas acontecerem, porque elas vão fluindo. E aí você vai estar vendo depois que todo aquele medo foi um medo que é natural, sabe? E que ele vai ser passageiro. Eu ainda sinto muitos medos aqui em Portugal. Então, o medo acompanha a gente só não pode deixar o medo ser protagonista da nossa vida e impedir que ele deixe a gente de sonhar, de realizar as vontades que a gente tem. A gente não pode deixar o medo dominar a gente. E se você tá vendo essa parte assim, poxa, é isso que eu tô sentindo, Karina, você tá falando comigo, é isso. Deixa fluir, continua com o seu planejamento
E não tenha medo de errar. Se você vier para Portugal e tiver que voltar, não é vergonha nenhuma você ter passado por uma experiência e tiver que recomeçar quantas vezes forem necessário. Gente, a vida é uma só, ela passa assim, a gente não vai levar nada daqui. Então a gente precisa realizar os sonhos, os desejos que a gente tem. Não deixa só no papel, começa a mexer os pauzinhos, deixa o medo de lado e segue com seu planejamento que vai dar tudo certo. Já que a gente tá falando de medo, eu não posso deixar de falar das dúvidas, né? A gente sente muitas dúvidas, a gente fica com 1000 caraminholas na cabeça, mas será? E se? Mas calma, porque a gente vai ter essas dúvidas e muitas delas vão ser ensanadas ao longo do seu processo de planejamento. Então a gente muitas vezes fica ali só batendo na tecla de que, mas será? E como? E se? E se você não fizer, vai ficar ali estagnado e você nunca vai para frente. Então as dúvidas vão surgindo, procurem as respostas. Não deixa ficar com as caraminholas na cabeça, porque muitas delas vão surgir. É muito normal. Então segue com seu planejamento. Deixa essas dúvidas ali não dominarem, não gerar um medo imenso em vocês e vai sanando cada uma delas. Não tenham pressa, né, em fazer o seu planejamento e fazer ele acontecer, porque planejamento para vir para Portugal é sério, não é uma coisa que você faz do dia para a noite ou em algumas semanas. A gente precisa ter tudo organizado para poder saber onde está pisando. Outra coisa que eu já vou emendar nisso é vocês terem muito cuidado com o que vocês absorvem, com o conteúdo que vocês buscam daqui de Portugal. A gente sabe que são muitos youtubers, muitos novos que chegaram, e isso é muito legal, dividindo as experiências e tudo mais, mas peguem informações de youtubers sérios, né? O que eu quero dizer com sérios é que o Portugal tá dando oportunidades para vocês virem de forma legal, né? Muitas vezes a pessoa pensa em vir como turista, mas o gasto que ela vai ter quando chegar aqui vai ser muito maior do que se ela já viesse com algum visto. Então agora já tá tendo o visto de trabalho, você tem o visto de estudo, tem visto para aposentar, tem várias formas de você chegar legalmente. Então isso é muito bacana para vocês absorverem de youtubers. Até dei dicas de youtubers, fiz um vídeo para vocês, né, falando de 5 youtubers que eu super indico para vocês, para ajudar aí no planejamento de vocês. Enfim, então cuidado com o que vocês estão absorvendo. Tem muita informação aí de que tudo é muito fácil, é tudo muito legal, é tudo muito bonito, e não é assim. A gente sabe que Portugal não é mil flores, nem tudo é um mar de rosas, enfim, e que vocês vão estar recomeçando, então vai ser difícil. Todo início é muito difícil até as coisas começarem a caminhar. Então, cuidado com o que vocês vão absorver, filtrem e peguem o máximo de informações que vocês puderem, deixem tudo anotadinho e ponham em prática o que eles estão dizendo, o que eu digo, as dicas, as informações, já deixem tudo anotadinho para poder fluir aí melhor esse planejamento. E uma outra situação que vocês vão se deparar, que muitos se deparam quando estão ali fazendo o planejamento, é quando a gente comunica a família. Muitas vezes a gente nem comunica a família e nem os amigos, a gente quer guardar ali em segredo até tudo dar certo pra gente poder anunciar, né? Tô indo embora para Portugal e tudo mais, porque a gente faz aquele planejamento, fica com medo sim de não dar certo, e eu acho que a melhor opção é a gente fazer a divulgação quando tudo já tá ali encaminhado, tá tudo certinho. Foi o que aconteceu na minha família, com a família do meu marido. A gente contou depois que já tinham visto em mãos. Olha, a gente sempre dizia que tinha vontade de ir para Portugal, mas a gente, no nosso processo de visto, eu ter o visto em mãos, eles não ficaram sabendo. A gente contou depois que estava tudo certo. E por quê? Muitas vezes a gente sente que não tem aquele apoio da família, a gente fica muito chateado, isso magoa muito a gente fica sem saber como lidar com essa situação. Afinal, é o pai, a mãe, são os tios, são os irmãos, são muitos amigos. E aí o que eu tenho para dizer assim é que é muito comum acontecer isso, não ter esse apoio. Eu acredito que simplesmente por 2 motivos.
porque eles não querem ficar longe de vocês, porque eles sentem muito medo de ter essa falta, de não poder ver vocês. E porque eles acham, e a segunda opção, é porque eles acham que você só tá falando e que você realmente não vai. Então, é um susto, é um baque mesmo quando a gente anuncia a nossa ida, a família fica meio que abalada. Os meus pais sempre souberam da nossa vontade, mas durante o processo de visto, a gente preferiu guardar com a gente até dar tudo certo. Foi dia 5 de novembro de 2021, que eu peguei o meu visto, tem até um vídeo para vocês, que na hora que eu abri para poder ter em mãos ali o meu visto estampado no meu passaporte, a emoção que foi. Logo em seguida eu liguei para os meus pais, meu pai chorou como uma criança, porque eu tenho certeza que eles imaginavam que a gente sempre falava, mas que a gente não teria coragem de ir embora do país. Então, do dia 5 de novembro, as coisas fluíram de uma forma tão perfeita, tão no tempo de Deus, que a gente vendeu a nossa casa nesse meio tempo. Nós saímos no dia 14 de dezembro. Eu recebi o visto em mãos dia 5 de novembro. Eu vendi todos os meus móveis e eu vendi a minha casa nesse período. Foi um pouco mais de 20 dias, né? Aliás, um pouquinho mais de um mês, né? Vamos dizer assim, do dia 5 até o dia 14, eu fiz a venda da minha casa, venda de tudo que eu tinha, de tudo, gente. Os últimos 15 dias eu morei na casa da minha sogra. Então, assim, as coisas fluíram de uma forma muito legal. Minha sogra também ficou muito abalada, meu cunhado, mas assim, hoje eles apoiam, eles sabem que nós estamos bem, que tá tudo bem, mas é muito comum a gente ter esse nariz torcido quando a gente anuncia para a família. Então não fique chateado, prossigam com o planejamento, porque eles vão entender, e depois que vocês estiverem aqui, que tiver tudo bem, aí eles vão entender que era o melhor para você. Continue com o planejamento de vocês, mesmo que a família não esteja toda do lado. Eu sei que é duro, mas a gente precisa seguir com a nossa vida. E quando a gente fala em ir embora, a gente tem que parar para pensar em recomeçar. Recomeçar é muito difícil em qualquer fase da vida e para qualquer coisa que a gente vá fazer. Mas a gente sempre precisa seguir em frente e não deixar que as coisas fiquem emboladas ali com medo, com muitas dúvidas e deixar de seguir em frente. Recomeçar tanto num trabalho novo, como com um novo estudo, como uma nova amizade. Recomeçar é muito difícil, mas depois que você começa, a gente já tem uma direção, as coisas fluem, fica diferente. A gente precisa aprender a sair dessa zona de conforto e começar a se aventurar, a pôr aquela energia para fora, a pôr a nossa coragem para fora, que muitas vezes eu entendo sim que é muito difícil, mas para recomeçar a gente vai ter que tirar tudo isso de dentro da gente e botar tudo isso em prática. Então você já parou para pensar como pode ser um recomeço? E como eu sempre digo aqui no canal, que planejamento é tudo, eu repito e grito e digo em todas as mensagens para você que de nada adianta vocês pensarem em vir para Portugal se vocês não tiverem nenhum tipo de planejamento. A primeira coisa que eu preciso sempre enfatizar é que vir com visto é sempre a melhor opção para vocês. Porque não adianta vir e ficar passando perrengue por conta de documentação, por conta de falta de arrendamento, por não ter documentação. Enfim, são coisas que vocês já estão assim carecas de saber, mas que eu preciso enfatizar. Quando a gente se planeja, fica tudo muito mais fácil, as coisas fluem de uma forma mais gostosa, porque a gente sabe aonde que está pisando, a gente sabe qual vai ser o próximo passo. O que você vai fazer depois de já ter acontecido aquilo. Então, planejar é essencial. Ter preguiça de pesquisar é uma coisa que tem que estar fora de cogitação para vocês. Se você tem preguiça de estar lá entrando no Google, jogando as pesquisas, Google Maps, YouTuber, tudo mais, você não está apto a ir embora, né? Para seja qualquer canto do país. Então precisa deixar a preguiça de lado e colocar em prática toda a sua pesquisa. Quem não pesquisa não vai para lugar nenhum, nem trocar de bairro. Vocês sabem que eu sou muito sincera com vocês em estar dizendo isso.
Então, eu preciso enfatizar todas as vezes que eu entro aqui no canal para falar com vocês que planejamento é tudo. Não deixem de pesquisar, porque tudo dá certo quando a gente sabe aonde vai pisar. E para você que chegou até aqui ouvindo todos esses incentivos, eu não posso deixar de dizer para você, curtam cada momento, cada processo que vocês estão fazendo, porque depois a gente olha para trás e fala, caraca, olha o que eu passei para estar até aqui hoje. Para nós, foram muitos processos de candidatura, processos de aprovação, aquele nervoso na hora de fazer o pagamento, será que vai dar certo o meu dinheiro, e se eu perder o dinheiro, o que que eu faço? Eu vou, passei no visto, legal, agora eu preciso começar a vender mais coisas, será que eu vou vender tudo? Será que não vai vender? A minha casa foi vendida, caraca, para onde eu vou morar? Tudo isso hoje, eu sento com meu marido, a gente fala, que loucura que a gente fez, nossa, que muito doido. E a gente curtiu cada processo, a gente fotografou, eu tenho registrado, por isso que o canal se chama Diário de Bordo, porque é sim um registro para mim também, sabe? Ver tudo isso que eu passei, não foi nada fácil, não foi assim, né? Às vezes a pessoa olha assim o canal e fala, Karina, mas pra você é fácil, você já tá aí. Mas olha nos vídeos anteriores, tudo que eu passei e muito mais que não foi registrado aqui na câmera falando pra vocês. Muito mais. Teve noites e noites que eu chorei, que eu fiquei muito nervosa, que o meu marido também ficou muito tenso e que a gente, sabe, não se alimentava e que a gente ficava com dor no estômago e dor de cabeça e muito medo e passando... Foi um processo. Hoje eu olho para trás e eu vejo e falo, cara, foi muito louco ter feito isso. Ter mudado de país, ter feito todo esse planejamento foi a coisa mais louca que eu já fiz na minha vida. E valeu a pena. A gente tá aqui, a gente tá feliz, a gente tá bem, sabe? Então eu quero que vocês tirem do papel o planejamento de vocês e prossiga, sabe? Acredita, vai dar tudo certo. E eu tô aqui para poder apoiar vocês, me mandem mensagens, me acompanhem pelo Instagram, Diário de Bordo Portugal, pra gente poder trocar uma ideia, eu tento responder todo mundo, sabe? É tão bom quando os nossos planejamentos e as nossas vontades e os sonhos se realizam, só que só vai depender de você. Então tira do papel e faz valer a pena. Combinado? Era isso que eu precisava muito dizer para vocês. Fiquem todos com Deus, um grande beijo e até a próxima. Eu vejo vocês aqui em Portugal.